Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal DevCloud. E dando continuidade no último vídeo, onde começamos a falar um pouco sobre o S3, eu fiz ali um overview, fizemos a criação de um bucket e eu falei ali sobre alguns pontos importantes ali, fundamentais do S3. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco mais detalhado de alguns outros serviços, de algumas outras features que esse serviço oferece. Então, vamos começar fazendo o upload de um objeto simples aqui para S3. Então, a gente pode vir aqui que eu posso arrastar ou clicar aqui no S3. Então eu vou pegar um logotipo da AWS que eu baixei, só de exemplo, uma imagem. Então é só a gente carregar, pode ver que ele já gera aqui o destino para onde vai essa informação, né? E aqui ele traz algumas versões, né? Dizendo que não está habilitado o versionamento. Eu vou habilitar para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Então eu vou habilitar o versionamento, está habilitado, e vamos fazer o upload desse arquivo. É um arquivo pequeno, naturalmente, foi bem rápido, né? Ele fez aqui já o upload. Então vamos lá. Aqui nós temos um grupo de acesso público. Aqui ele traz um nome canônico, né, que seria para identificação do objeto aqui na conta. Aqui ele tem algumas informações, né? O controle está dizendo aqui a respeito do controle de acesso. Então vamos começar a avaliar alguns pontos. E aqui, pessoal, a gente chegou num ponto, uma das coisas mais importantes do S3, a classe de armazenamento. Então aqui a gente pode ver que ele está dizendo que a gente armazenou esse objeto na classe padrão de armazenamento. O que é isso? Como que isso funciona? Então eu peguei aqui a documentação e gostaria de mostrar para vocês aqui que a gente tem várias classes de armazenamento. E a primeira delas é aquela que está lá, a classe padrão, a standard, né? Lá tá só em português. Então o S3 a gente pode trabalhar com várias classes de armazenamento. O que é isso? A classe de armazenamento eu escolho ela conforme a minha necessidade de armazenamento, né? Então eu tenho desde objetos que têm um padrão de acesso frequente, onde, por exemplo, um bucket onde eu guardo imagens de usuários, fotos de usuários de uma rede social, que tem um acesso frequente, né? Ou seja, a todo momento está sendo acessado, então eu coloco isso na camada standard, que ele, por padrão é a primeira camada quando eu faço o upload do objeto, ele entra. E eu tenho, por exemplo, arquivos de backup, onde eu tenho raramente acesso a eles, é muito difícil que eu acesse eles. Eu posso, por exemplo, utilizar a classe Glacier Deep Archive, né? Que é quando eu não tenho necessidade de acessar esse arquivo e quando eu vier precisar acessar, eu posso esperar um tempo para recuperar. E o que muda entre esse exemplo da primeira classe e a última? O padrão de acesso ele é muito importante ser levado em consideração aqui, que é porque, por exemplo, quando eu armazeno os meus objetos na classe Standard, que é os objetos acessados com maior frequência, está até descrito aqui como objetivo de que ele é projetado, eu tenho uma recuperação instantânea desse objeto, é muito rápido, porém tem um custo maior, né? Então eu pago pelo armazenamento desse objeto maior, é um custo maior, porque o custo do S3 está com base principalmente no tamanho dos objetos que eu guardo ali, na capacidade de armazenamento e por quanto tempo ele fica. Então, se eu deixo na classe Standard, que é quando ele entra por default, isso vai ter um custo maior. Então eu vou pagar mais por isso. Mas aí isso depende, a decisão de qual classe depende do objetivo da minha aplicação. Então se eu, como eu falei, se é um dado que eu acesso frequentemente e preciso que a recuperação seja rápida, eu preciso de colocar na standard. Agora se é uma baixa frequência e eu não preciso de recuperação, aí eu tenho outras classes. Então vamos lá ver o comparativo delas. A classe standard aqui, ele traz aqui a durabilidade desse objeto, né? Ou seja, quanto tempo qual que é a durabilidade dele ficar guardado ali dentro de ter risco de perdas. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que é o famoso 11 nobs, né? Então a gente tem aqui 3, 6, 9, mas então seja 99,9999. Então 11 nobs de durabilidade. Então isso aqui assim, a chance de perda é muito pequena, absolutamente muito pequena. Então, quase que não podemos dizer impossível porque pode acontecer, mas é muito pequena. Então aqui a gente tem
zona de disponibilidade no mínimo 3, pode ter mais, e não tem duração mínima de armazenamento e tamanho mínimo do objeto faturável. O que a gente vai perceber é que no S3, o objeto máximo que a gente pode fazer o upload são 5 teras, né? Então, maior que isso, a gente não vai conseguir no mesmo objeto. Mas a capacidade de armazenamento é ilimitada, não existe uma quantidade de arquivos que eu posso colocar, é ilimitado. Então, aí a gente tem essa classe de armazenamento, depois a gente tem a Standard AI, né, que são dados de longa duração e acessado com pouca frequência. E aqui é interessante que ele traz até um número aqui, um dado para dizer como que seria isso, né? Uma vez por mês, por exemplo, é considerado isso. E aí eu posso colocar nessa classe, se esse objeto for acessado com pouca frequência, e eu já vou pagar um pouco menos por isso, né? Eu continuo com a mesma durabilidade, a mesma disponibilidade, a mesma quantidade de zona de disponibilidade, porém a duração mínima é 30 dias, né, de armazenamento. E o tamanho mínimo do objeto são 128 KB. E existe uma taxa de recuperação por giga. Então, quando eu coloco aqui, eu tenho que saber que eu vou pagar para me recuperar esse arquivo, né? Então, eu preciso realmente fazer ali um cálculo levando em consideração também a recuperação. Depois eu tenho a classe chamada Intelligent Tier. Essa classe aqui, pessoal, ela é diferente das outras no quesito de que é uma classe que ela fica monitorando a frequência de acessos do meu objeto. Como que isso funciona na prática? Quando eu faço o upload do objeto e por default, ele cai na classe Standard, na classe padrão, eu não preciso ficar olhando a frequência de acesso desse objeto para decidir em que momento eu vou mover ele para outra classe, independente de qual seja ela. Então, para que eu automatize isso, eu ativo a Intelligent Tier, que ela vai ficar observando, né, a frequência de acesso desse objeto e automaticamente ela vai movendo ele para outras classes, né? Aí existe uma tabela que diz quanto tempo um objeto precisa ficar numa classe. Por exemplo, ficou 30 dias na Standard e não teve nenhum acesso, ele move para a próxima classe, menos frequente. Ficou 90 dias ali, ele move para o Glass Deep Archive. E existem esses valores. Então, o Intelligent Tier ele fica monitorando os objetos das minhas classes e vai movendo ele para classes que têm um custo menor de armazenamento. Então, essa é a ideia. Fica mais barato armazenar e eu não preciso me preocupar em fazer isso. Ele automaticamente vai fazer isso para mim. Claro que isso tem um custo, né? Está até dizendo aqui, ó, a taxa de monitoramento e automação por objeto aplicável. Vai pagar por isso e eu não tenho taxa de recuperação. Mas eu tenho esse benefício que eu não preciso olhar isso. E atentar para um ponto que não está escrito aqui, mas os objetos, aqui é tamanho mínimo do objeto faturável. Mas aqui o objeto precisa ter mais de 128K. Menos de 128K KB ele não monitora. Então é inteligente para isso. Aqui tem a S3 One Zone IA. O que diferencia ela da Standard IA aqui, a gente vai perceber o seguinte. Aqui a gente tem a mesma informação, porém a diferença está na zona de disponibilidade. Aqui a gente tem esse arquivo em uma única zona de disponibilidade. Qual que é a ideia disso aqui? Se eu tenho um arquivo que, se porventura ele vier ser perdido, eu posso facilmente recuperar ele, tudo bem, a One Zone é uma recomendação para isso. Porque aí, se eu colocar aqui, é difícil, mas é possível, acontecer um problema com uma zona de disponibilidade, eu perco esse arquivo, mas se eu posso novamente gerar ele, faz sentido utilizar. Agora, se eu não posso ter o risco de perda, não é recomendável, né? Então, tem que se atentar para isso. E os outros dados são semelhantes. Tá vendo aqui? Ele destaca, não resiste à perda da zona de disponibilidade, porque eu só tenho